Um, dois, som. Graça e paz, irmãos. Estamos de volta do cativeiro. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe novamente para a sua casa. Ele nos trouxe, Ele nos libertou, Ele nos deu graça, nos deu a oportunidade e retomou nossos relacionamentos para que juntos, presencial, pudéssemos servir ao Senhor, né? E Ele é responsável por todas essas coisas maravilhosas que está acontecendo conosco hoje. Então, nós vamos começar diante do Senhor. Fique onde está mesmo, vamos até às 18 horas orar ao Senhor para começarmos, amém? Ó Deus querido e santo, estamos diante de Ti, Pai nosso, Tu que estás nos céus. Teu nome é santo, santificado seja o Teu nome. Ó Deus, venha o Teu reino, nossas vidas pertencem ao Senhor, nossas vidas pertencem a Ti, ó Pai. Tu és dono do nosso ser, Tu és dono do mundo, Tu és dono do universo, Tu és o Senhor dos senhores. Nós nos prostramos diante de Ti para Te adorar. Venha o Teu reino, ó Pai, sobre nossas vidas, o governo do Senhor em nosso ser. Ó Pai, nós não resistimos isso e não queremos nos rebelar, mas queremos Te adorar, queremos Te servir e prostrados em Tua presença Te adorar. Altíssimo Deus, bendito seja o Teu santo e precioso nome. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, entre nós. Que nós, o Teu povo, possa Te agradar, Te servir, Te honrar, bendizer o Teu nome. Que haja arrependimento entre nós, ó Deus. Que possamos nos voltar para o Senhor, a olhar somente para Ti, o autor e consumador de nossa fé. Que possamos, ó Deus, ao contemplar a mensagem da cruz, ver Jesus Cristo, o Verbo encarnado, porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor deu-nos a sua própria vida para que nós pudéssemos viver, ó Deus, eternamente. Graças Te damos, ó Pai, que, ó Deus, possamos ser ajustados, assim como aqueles que estão plenamente em Sua presença estão ajustados. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, neste mundo, nesta terra, na igreja que milita, de acordo com a igreja que está glorificada em Tua presença, e todos os anjos e todos os seres celestiais que Te adoram de forma plena. Ó Deus, dê-nos graça para que possamos viver na comunhão do Teu Espírito Santo, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver na obediência da Tua palavra, a honrar o Teu nome precioso, ó Deus. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, nos ajude, Senhor, a cada momento, livra-nos, Senhor, de todo mal, nos dê graça. Tu és o pão nosso de cada dia, Tu és o pão que desceu do céu, Tu és o maná que precisamos, és Tu, Jesus, o alimento de Deus para nós, a criatura, o Teu povo. Somos o Teu rebanho, Tu és o nosso pastor, Tu és a porta que está aberta, que foi posta diante de nós. Mesmo assim, ó Pai, precisamos que o Senhor nos conduza a entrar por esta porta, porque nós não vemos nem mesmo uma porta que está aberta diante de nós. Mas, Senhor, sabemos que a fé vem pelo ouvir, mas somos surdos, e a Tua palavra diz que o ouvir, ela vem pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos faz ouvir, e quando nós ouvimos, nós cremos, e se nós ouvimos o Evangelho, nós recebemos a palavra salvífica, nós cremos, nós recebemos a fé salvadora, a fé que restaura, que transforma, que muda. Ó Deus, faz de nós uma nova criatura, faz de nós um novo ser. Nós queremos e precisamos de Ti, precisamos nascer, ó Pai, da água e do Espírito. Disso sabemos, mas não podemos mover um passo sequer. Por isso, ó Pai, nós reconhecemos a nossa limitação e nos prostramos reconhecendo nossa insignificância e Te adoramos,
porque sabemos que a salvação é um favor do Senhor. Ó Senhor, dá-nos esta graça, Senhor, e ó Deus, concede-nos a misericórdia, a tua misericórdia, e nos faz, ó Deus, participante do teu reino. Nós queremos, ó Pai, nesta noite, te adorar. Estamos aqui de volta, a igreja está reunida neste lugar. Ó Deus, muito obrigado por, ó Deus, nos unir novamente de forma presencial. É a tua igreja, e não podia ser diferente. Hoje estamos aqui para participar do corpo do teu Filho, nosso Senhor, e o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque queremos fazer parte contigo e anunciar a cada um de nós, a nós mesmos, a morte do Senhor, até que o Senhor venha buscar a sua igreja como prometeste. E tu és fiel, teu amor é leal, nós queremos te servir. Obrigado por esta graça maravilhosa. Abençoa a todos os irmãos, ó Pai, nesta noite, que cada um de nós possamos discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, para que realmente, ó Pai, seja eficaz este memorial que fazemos aqui, ó Deus. Que o Senhor Jesus, presente neste lugar, por conta deste momento, possa transformar nossas vidas, para que nossas mentes sejam transformadas, nosso coração seja substituído por um coração de carne. Ó Deus, pedimos a tua graça, e o teu poder, a tua unção, e o teu Espírito Santo. Pai, o culto que oferecemos ao Senhor, apesar de nós, é o teu Espírito que dirige. Por isso nós nos prostramos em reverência ao Senhor, porque tu és a autoridade neste lugar. E, ó Deus, te pedimos, use nossas vidas, para que o nome do Deus Pai Celestial seja glorificado, assim como a criatura em sintonia faz, para louvor do teu santo e precioso nome. Amém. Vamos começar a ler um texto, e hoje é Malaquias, né? Por providência divina, hoje nós estamos lendo o último livro do Antigo Testamento. Nós começamos em Gênesis, em janeiro, e nesse primeiro culto pós-pandemia, nós acabamos o Antigo Testamento, né? E aí, então, Juan vai ler Malaquias 1. E observe, irmão, que o texto ele está dentro do contexto que estamos vivendo. Amém? Deus abençoe. Pode. Vai pegar esse mesmo? Higieniza aqui. Para segurança. Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé, reverência ao nosso Deus. Vamos ler essa mensagem de Malaquias 1, do 1 ao 14. Os irmãos podem acompanhar comigo aqui a leitura, tá bom? Vamos lá então. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz a seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade, e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande, o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes:
O filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofenderam quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai entender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogos inutilmente, não acenderiam mais fogos inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu sou o Senhor? Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém. Graça e paz, irmãos. Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Porque Ele Vive.
exposição das Escrituras, mais uma vez, e graças a Deus por isso. Vamos compartilhar aqui. Vamos, assim? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que gostoso, né? A gente poder se encontrar, se reunir novamente para cultuar e glorificar o nome do Senhor. Saudade, né? Agora a gente talvez enfrentando um novo normal, a gente não sabe ainda, né? Mas acreditamos que estamos debaixo da soberania de Deus e Deus tem cuidado de nós. Sabe, nós, então, nesse dia especial, nesse retorno especial, né, a gente se sente honrado e agradece, né, o convite de, logo na volta, nós estarmos com a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. De coração a gente agradece, se sente honrado e realmente ainda com muito temor e tremor diante do Senhor, né? Ainda mais num dia especial, um dia de Santa Ceia. E Jesus, ele instituiu a ceia, né? E essa ceia, ela fala do sangue derramado, fala da cruz. E é impressionante, meus irmãos, como nós temos facilidade de esquecer, de deixar de dar valor àquilo que é importante. Não damos valor devido ao triunfo de Cristo na cruz. Deixamos de considerar a gravidade do pecado, muitas vezes no nosso dia. Deixamos de considerar as duas grandes verdades que a cruz grita para a gente todos os dias. E essas grandes verdades são que sim, a cruz mostra o quanto Deus nos amou, mas a cruz também grita todos os dias o quanto o pecado é ofensivo para Deus. E é isso que a ceia fala, ela fala da cruz, ela fala do sangue, fala do perdão dos pecados. Ao colocar os elementos na boca, ao sentir o gosto, nós devemos lembrar de tudo isso. Sabe, eu creio que o Espírito então nos eleva para este momento maravilhoso de comunhão com Cristo. E pensando nisso, eu quero pensar aqui, trazer para os irmãos uma mensagem dividida em duas partes. Primeiro, eu quero pensar, a gente hoje ali no grupo de leitura, estávamos falando sobre pecado, eu falei que parte a gente ia trazendo a mensagem a respeito do que a gente discutiu, do que a gente falou. Então a primeira coisa que eu quero pensar essa noite é sobre o mal, mas não somente o mal, sobre o pecado, porque até na própria Escrituras, o que nós vemos? Nós vemos várias definições de pecado. O pecado ele tem muitas camadas, né? E o que eu quero falar, eu querei falar aqui essa noite é sobre o mal na sua essência, a raiz de todo mal, o motivo porque o mal é mal, né? E certa vez, ouvindo um pastor, que podemos dizer aí que ele é baseado, né, a sua teologia é uma teologia social, falando sobre o mal, e eu percebi que esse pastor, ele tratava o mal, e a sua definição de mal era a mesma que o mundo tem, né? Nada diferente, e também não trazia em si a definição do que é o mal. Este mal, a raiz, né, dessa maldade que atinge a todos, idosos, jovens, mulheres, crianças, bebês. Então eu percebi que ele não trazia isso na sua mensagem, no seu discurso. A realidade é de que dentro do homem, dentro do coração do homem é que procedem todas as coisas. E é de lá que procede o mal, de acordo com as Escrituras, de acordo com o próprio Senhor Jesus. E muito pior do que então esse mal é muito pior do que todo o mal relatado por aquele pastor, que para ele mal é corrupção, violência, sexo, que faz parte, são algumas das camadas e algumas das multifaces do mal.
Então, por que ele não conseguia definir isso? Nós vemos que essas são então as camadas simplesmente do mal que já habita dentro de nós. Nós praticamos isso por causa desse mal. O problema então é que se nós não definirmos corretamente o mal na sua essência, sabe, na sua raiz, nunca entenderemos a gravidade do pecado, o porquê Cristo morreu, sabe, o porquê Ele comprou ali então com teu sangue, o que Ele comprou com o seu sangue, e tampouco sabemos quão foi glorioso o triunfo dele sobre a cruz. Se não entendermos isso, irmão, é comer e beber indignamente, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Então, este primeiro ponto, onde nós vamos definir esse mal real, a raiz que faz com que pratiquemos todos os outros males, e que pratiquemos então todas as multifaces do pecado, está esse encontro. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 2, do 11 ao 13. Jeremias 2, de 11 a 13, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não podem reter águas. Então, o que a gente lê aqui nesse texto? Deus, ele faz uma pergunta, e nessa pergunta ele diz: alguma nação já trocou os seus deuses? Trocou as suas cisternas ali? Ele está já induzindo que não, porque eles são ímpios, eles amam a impiedade, e eles não ficam flertando com a santidade. Mas ele olha para o seu povo e ele diz: o meu povo fez isso, meu povo foi chamado para ser santo, mas ele fica flertando com o pecado, com a impiedade. E o que esse povo fez então? Ele rejeitou a Deus, ele o trocou, ele trocou o manancial de águas vivas. Nosso corpo, a maior parte dele é feito de água, né? A gente sabe disso. Dependemos de água até mais do que de comida para viver. É por isso que nas Escrituras nós vemos a analogia falando sobre essa necessidade de água. Jesus, ele se apresenta como a fonte de água da vida, porque sem água o homem morre. Essa é uma verdade. E aqui nós vemos os céus em choque, espantado, e não é por causa da corrupção, ele não está espantado por causa da violência doméstica, ele não está espantado por causa do preconceito, ele não está espantado por causa de roubos e furtos, não. Os céus não ficam chocados com aquilo que nos choca. O que traz esse espanto cósmico aqui, meu irmão, é o que deveria também nos chocar, principalmente nós, filhos de Deus. O povo trocou a glória de Deus com outra coisa. Eles acharam que algo que não era a glória de Deus mais satisfatório do que Deus, mais deleitoso, que produzia mais prazer, que produzia mais alegria. Eles acharam que algo era mais valioso do que Deus. A ideia aqui, dentro do original, trazendo para a nossa aplicação, é a mesma coisa que se nós trocássemos uma mansão no lugar mais nobre por um barraco na favela. A gente trocar aquele chalé nos Alpes suíços por um barraco na favela mais pobre do mundo, um barraco de papelão. É isso que ele está olhando. Então Deus diz: isto não é chocante?
Sabe, o meu povo trocou a minha glória por algo menor e que é totalmente inútil. Essa é a verdade. Então Deus faz uma acusação contra o seu povo, que a gente divide em duas aqui. Deus fala para Jeremias: e esta é a raiz de todo mal. Então o povo deixou o Senhor, deixou a fonte de água viva, a fonte que jorra, que tem uma boa água, uma água para consumo, que não é água parada, é água corrente, uma fonte que é inesgotável. E ele coloca, além dele deixar o Senhor, ele coloca outra coisa no lugar. Ele cava, ele trabalha, ele faz para si uma cisterna rotas. E dentro dessa cisterna é água parada. É uma água que é imprópria, que é impura, que é de péssima qualidade. E o pior de tudo, que essa cisterna é uma cisterna rachada, é uma cisterna que não retém água, é uma cisterna que vaza e seca. A maldade do coração do homem, então, está em perder o prazer em Deus, de não saborear a Deus, de não tê-lo como fonte suprema, perder o gosto de Deus como fonte de vida, como fonte de identidade, como fonte de alegria. E não para por aí. Nós vemos aqui o segundo passo sabe, o coração. Nós cantamos aqui que o coração do homem foi feito para amar, e a nossa alma foi feita com o desejo de ser saciada. E se nós perdemos então o gosto por Deus, outros gostos substituem isso. Então nós criamos, fazemos ali, trabalhamos por algo que nos satisfaça. Nos enfiamos em estudos, carreiras, sexo, sabe, entorpecentes, porque nós precisamos saciar esse vazio que está dentro da gente. Então, na metáfora utilizada aqui, cavar cisternas rotas é colocar outra coisa no lugar de Deus. Não só nos afastamos então da água da vida, aquilo que nos proporciona alegria, contentamento, satisfação, mas também fazemos uma cisterna, ou seja, investimos tanto em relacionamento para nos suprir, profissão, dinheiro, beleza, músculos. Deus está falando, isso é rota, não vai satisfazer, acaba. São uma caixa d'água furada. A essência do mal, então, é perder o gosto por Deus e colocar o gosto em outra coisa. E foi no Éden onde tudo isso começou. A Bíblia diz que por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo. Gênesis 3, de 1 a 7 diz: mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade o que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos, da fruta da árvore do jardim podemos comer, mas não da fruta do que está no meio do jardim. Disse Deus: se vocês não devem comer dele, e nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos serão abertos, e como Deus vocês serão, e serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher então que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para entendimento, tomou o seu fruto, e deu ao seu marido, e ele comeu. E os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Perceba agora aqui, meu irmão, que todos nós nascemos então com esta infecção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A serpente, o diabo, sabe, ele joga uma dúvida e uma mentira para a mulher. É verdade o que Deus disse: não comam do fruto, nenhum fruto do jardim. É interessante que a mulher, ela sabe a resposta.
E ela diz, então, podemos comer de todas as árvores, exceto a que está no meio do jardim, porque morreremos se comermos dela. A serpente, então, diz, certamente não morrerão, entra com a sua mentira, primeiro a dúvida e depois a mentira. Se vocês comerem, serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente não vê raciocínio, pelo menos não descrito nas Escrituras. Vendo a mulher, ela só olha para o fruto, que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela comeu e deu ao marido. Aqui Eva colocou na balança o que era mais agradável, o que seria mais saboroso, a glória de Deus ou a glória do fruto. E ela escolhe o fruto. E a mentira de Satanás é a essência da tentação. Ele continua a dizer que Deus está escondendo algo da gente que nos faria feliz. Ele continua dizendo que Deus está escondendo algo que nos satisfaça. Sexo antes do casamento não é pecado, é tão gostoso, você ama. E a gente começa a perceber essas coisas. E aqui o que acontece no coração de Eva é o que acontece no meu e no seu coração também. O fruto era bom de ver, era desejável para o paladar, bom para entendimento. Então aqui está a essência de todo o mal, achar que outra coisa irá satisfazer a nossa alma mais do que Deus. Então beijar uma pessoa, amar, ter prosperidade, reconhecimento, encontrar um sentido para aquilo que eu faço, tudo isso é muito bom, é desejável aos olhos, agradável, para a nossa vida. Mas quando fazemos delas a razão da nossa satisfação, é deixar Deus a fonte de água viva e cavar cisternas rotas. E é isso que deixa os céus chocados, espantados, horrorizados. Depois que a gente então define isso, quando entendemos isso, partimos para o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. Porque é isso que Jesus ele veio comprar. O preço caro que ele pagou é porque algo grandioso aconteceu. Adão e Eva desejavam mais o fruto do que desejavam a Deus. E a partir daí, vemos em Romanos que essa realidade do pecado, de deixar a glória de Deus para glorificar as coisas criadas, se tornou natural na vida do ser humano. Todos nós estamos dentro dessa realidade. Então a desobediência não foi o pecado essencial do mal, como muitas vezes nós achamos. Adão e Eva pecou e ali foi a desobediência, a essência do mal. Não, pois primeiro eles perderam o deleite em Deus, eles perderam a satisfação em Deus, aí desobedeceram. Todo pecado que cometemos é porque perdemos o deleite nele. A desobediência é como qualquer pecado, porque antes de você cometê-la, você pecou antes. Então, Eva teve que pecar antes de pecar. Está dando para entender esse argumento? Tá? Ou seja, antes de nós cometermos qualquer pecado, ou quando cometemos qualquer pecado, isso mostra o mal que tem dentro de nós. O mal que está cravado e que está ali. Então o homem por natureza tem um coração que não tem prazer em Deus, que não se deleita em Deus, que não deseja Deus. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. Tem uma versão que diz isso em Romanos 3:23. Estamos aquém. O pecado não é sobre o nosso relacionamento com as pessoas simplesmente. Não é sobre o caos que estamos vivendo no mundo. Não. Então, se entendermos o que é o pecado e o que ele fez, nós vamos entender perfeitamente o que Jesus comprou na cruz. Entendendo isso, a essência do mal, percebemos o porquê da Santa Ceia, a necessidade do cálice, do pão, do corpo partido e da nossa incapacidade de dar glória a Deus acima de toda a realidade criada.
O ponto aqui é que você nunca vai sentir com um enorme peso o desejo por Deus, até que você sinta a essência última do pecado e a sua incapacidade de ficar satisfeito em Deus. Então, se levarmos a sério a mudança sobrenatural, miraculosa, que Jesus comprou com seu sangue, mas que mudança foi essa? Que transformação foi essa? Quando a Bíblia diz que somos nova criatura, o que ela está dizendo? Quando dizemos, isso foi comprado com o sangue de Deus, o que foi comprado? Nós podemos manipular as pessoas, e a gente vê isso muito hoje, manipular as pessoas a levantar a mão, a fazer uma oração, mas a natureza do mal não pode ser extirpada nessa manipulação. O primeiro ponto que eu vejo nisso é que somente o Espírito Santo pode fazer isso, e é isso que ele faz. Ele extirpa essa maldade do nosso coração. E quando faz, a grandeza da majestade de Deus não será mais negligenciada na nossa vida, e isso será notório para todo mundo. E esse é o triunfo de Cristo que celebramos na Santa Ceia, com o pão e com o vinho. Em segundo lugar, o que eu vejo aqui é que se nós não odiarmos, que em vez de nós odiarmos o que cometemos e o que achamos que é errado, mais do que nós abominamos, sabe, o fato de não darmos glória a Deus e a sua preeminência, nós estamos vivendo errado. E é isso que Ele faz e que Ele nos mostra, que não é simplesmente o ato que nós devemos desprezar, mas é o fato de que nós não vivemos para o prazer em Deus, para sentirmos Deus, para nos encontrarmos com Ele, para falar com Ele. Aquilo que Adão perdeu, foi isso que ele conquistou. E o último que eu vejo aqui, o que foi comprado pelo sangue de Cristo foi o perdão dos nossos pecados, e é isso que nós celebramos essa noite, e é isto que precisa ser celebrado. Sabe, celebrar a absorção da ira de Deus, que estava sobre nós e agora foi jogada sobre Cristo, a imputação da justiça perfeita sobre nós, pecadores, ou seja, a justificação. Este é o ponto alto da nossa celebração, foi o que Cristo comprou com o seu sangue, a derrota de Satanás, sabe, o esmagamento na cabeça da serpente. Vamos celebrar aqui a nossa libertação da miséria do inferno, ou a cura da incapacidade que nós temos, ou Ele comprou com o seu sangue ali a nossa entrada nos céus. Será que é isso que é o mais importante, você andar nas ruas de ouros? De fato, sabe, meus irmãos, todas essas coisas fazem parte do triunfo de Cristo, mas nenhuma delas é a razão pela qual Ele morreu. Elas são meios. A justificação, a regeneração, sabe, Deus tirar a ira de nós através da propiciação, a adoção, todas essas doutrinas estão nos levando para algo final, e todas elas chegam ao que está escrito em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 está escrito assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma única vez para nos levar a Deus. Todas estas doutrinas são meios pelo qual, para esse propósito maior, para Ele nos levar a Deus, para que pudéssemos ver Deus de novo, desfrutar dEle, valorizar a Deus, refletir a Deus nesse mundo ruim, a restauração da sua imagem em nós. Foi para isso que Ele morreu.
Então nós vemos que na morte, quer na vida, o importante é estar junto de Deus, como diz Paulo, é isso que importa. É para isso que o diabo e a morte foram derrotados, para que eu e você nunca mais morrêssemos, e para que também pudéssemos contemplar Deus novamente. O objetivo final da cruz, a morte, o sangue, o corpo, é levar os pecadores para o lar de Deus, em cuja há presença a abundância de alegria. Salmo 16:11. E essa alegria, como diz Jó no capítulo 22, que até a tristeza foge dela, porque nós estamos juntos do Senhor, porque diante dele até a tristeza salta de alegria. Então, enquanto não entendermos a raiz do mal, o mal na sua essência, que os céus ficam chocados, que é deixar Deus, que é não ter prazer nele, e o pior ainda, tentar satisfazer a nossa vida com outras coisas que não é Deus, nós não conseguimos entender o porquê Cristo morreu. E que Cristo morreu então foi para nos dar este novo coração, tirar aquele coração de pedra, colocar um coração novo. Isso é uma nova vida que nos conduz a Deus, é ver a glória do Pai assim como Cristo via, para termos novamente em Deus a nossa delícia de vida. Cristo morreu para nos dar a vida eterna, e a vida eterna é essa, de acordo com João 17,3, que você conheça a Deus como único e verdadeiro. E isso foi por meio de Cristo. Se não entendemos essas duas verdades, comeremos os elementos sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Isso precisa estar em nosso coração, isso precisa estar em nossa mente, e assim participarmos da ceia, sabe, participarmos desse momento tão maravilhoso, então sermos elevados a Cristo, e desfrutar então desse relacionamento profundo. Nas cisternas rotas não há satisfação plena, meu irmão. Somente na fonte de águas há satisfação plena. Eu queria te pedir para que você aproveite então esse momento para examinar a sua vida e ver se para você Deus tem sido a fonte de suprema alegria, ou você depende de outra coisa para estar alegre. Se Ele tem sido o seu prazer, ou outra coisa tem te concedido prazer, essas coisas são cisternas rotas, inútil para te trazer vida, para te trazer salvação. Acredite, sabe, Deus está aqui. Essa é a mensagem que foi dividida. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando aqui essa noite. Deus abençoe a igreja, amém? Temos que aproveitar. Obrigado, Regis. Deus que abençoe grandemente. Que bom é estarmos na presença do Senhor para ouvir a sua palavra revelada. Vamos para o momento então da Santa Ceia. Eu queria chamar os diáconos, o Bruno e a Gislaine, por favor. Nós vamos fazer um pouquinho diferente, amados, por conta da segurança. Os diáconos, eles vão
entregar o elemento na mão de vocês, tá? Vocês vão só parar, ao invés de você pegar o elemento, você vai receber o elemento, tá? A irmã Gi vai estar com o pão, então ela com a luva, ela vai pegar o pão e vai colocar na sua mão, aí você somente recebe. Da mesma forma, o diácono Bruno, ele vai colocar na sua mão o cálice, tá? Então assim é uma forma de uma maneira que não há contato, né? Na bandeja, tá? Eu quero ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A Santa Ceia, irmãos, é um meio de graça. A Bíblia, ela não é apenas um memorial, ela está além do memorial, ela também é um memorial, mas é um meio de graça, porque o Senhor disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Outra coisa, eu e você, nós precisamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E a Bíblia diz que no momento em que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Isso está no versículo, no capítulo 11 e no versículo 26, que diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus com esses elementos, nós já estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que nós precisamos participar da Santa Ceia. É visto que as Escrituras não definem o tempo, né? O tempo em que nós devemos repetir este ato. Alguns fazem isso mensalmente, trimestral, anual. Nós estamos aqui já há um bom tempo sem o fazer, né? Mas nós estamos sempre aguardando este momento. E aqui estamos novamente. Nem todos os irmãos estiveram disponíveis, se sentiram à vontade para estar aqui hoje. Então isso não quer dizer que eles estão que eles não precisariam participar. Não, num outro momento eles ainda vão participar, né? Mas nós estamos participando, nós que estamos agora participando. Isto é um alimento para a nossa alma. Neste momento, a presença do Senhor Jesus Cristo é eminente aqui entre nós, porque neste momento nós estamos fazendo em memória do Senhor, lembrando do seu ato, em memória de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Nossos pensamentos estão focados no Senhor. Por isso, eu vou ler aqui os primeiros versos, que diz assim: pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. O novo pacto, a nova aliança. A antiga aliança foi quebrada pelo antigo Adão, mas um novo Adão trouxe a nova aliança. O antigo Adão não sustentou, mas o novo Adão sustentou. Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui estamos, nesta nova aliança. E uma coisa precisava ser feita, irmãos. Antes que Ele concedesse-nos a misericórdia, a justiça precisava ser feita. Porque Deus não é corrupto. Porque se
Ele tivesse nos dado o perdão antes que se tivesse feito a justiça, Deus teria corrompido sua lei. Porque nós somos culpados, nós pecamos, e nós não podemos ser perdoados livremente. Alguém tem que pagar pelo nosso erro, e este alguém, nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Então, antes que nos fosse concedido a misericórdia, a justiça foi feita. Então, depois que a justiça foi feita, Ele nos, de forma graciosa, nos concedeu o boleto quitado da dívida que nós havíamos feito. E agora, nossa dívida está cravada ali na cruz e foi paga com o sangue de Jesus Cristo. Porque o estrago que nós fizemos, a mancha que cometemos, foi tão grande que o sangue precioso de Jesus foi necessário para que a glória de Deus não fosse manchada. Vamos agradecer ao Senhor, sentados mesmos, irmãos. Vamos orar por esses elementos. Pai querido e santo, eis aqui, ó Pai, estes elementos, o pão e o suco da uva, que traz estes símbolos do corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário e do sangue que foi derramado, espargido através do corpo de Jesus. Morte vicária esta que nos substituiu. Fomos expiados por esse sacrifício e a justiça foi feita para que nós, de forma graciosa, pudéssemos receber a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Agradeço pela vida de cada irmão. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, direcione nossas vidas para a glória do Teu santo e precioso nome. Te pedimos. Amém. Continuando aqui, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por favor.
Amados, a Santa Ceia há uma orientação do Senhor. Nós não fazemos isso de qualquer maneira. A orientação do Senhor é que nós devemos fazer isso, como diz o texto: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Nós recebemos a instrução da palavra de Deus que nós deveríamos ser inseridos na organização da igreja através do batismo nas águas, confessando Jesus Cristo como o único Senhor suficiente. Por isso é necessário que sejamos batizados nas águas. Posteriormente, nós somos salvos porque fomos batizados com o Espírito Santo no corpo de Cristo. O batismo nas águas não nos salva. O que nos salva é a ação do Espírito Santo ao nos inserir no corpo de Cristo, no corpo espiritual, e não na organização, mas no organismo de Cristo. E é isso que acontece conosco. É comum muitas vezes algumas pessoas, ao batizarem nas águas, não serem salvas ainda. A obra não foi ainda aperfeiçoada naquele indivíduo. Mas há um momento, às vezes antes ou às vezes depois, um processo extraordinário de Deus que nos faz e nos regenera, nos faz nascer de novo. E neste momento nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Esta ação do Espírito Santo, ninguém consegue ser inserido no corpo de Deus, na humanidade de Cristo, a não ser através do poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos batiza e fazemos parte do organismo de Cristo. O batismo nas águas nos insere na organização apenas. E isso é necessário porque é uma ordenança. Deveríamos fazer assim, porque é uma confissão pública de que Deus é Senhor de nossas vidas e que nós somos seus servos. Isso é necessário. Portanto, nós precisamos fazer de forma, a igreja precisa, o indivíduo ele precisa fazer este ato do batismo nas águas, mas não somente isso também. E o posteriormente que nós venhamos refletir, analisar, e nós precisamos discernir que isto traz o sangue de Cristo e este outro elemento, o corpo de Cristo. Discernir isso. E façamos isso de forma orientada, conforme diz as Escrituras, que assim deveríamos fazer, nos reunir, e reunidos em comunhão, uns com os outros, e com Deus acima de tudo. E aí então venhamos participar disso, porque a palavra de Deus nos orienta, nos dizendo assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Examine-se a si mesmo e se recolha em sua insignificância e diz: só pela graça do seu coração, é pela misericórdia de Deus, é através do favor do Senhor. Foi o poder de Deus, foi a obra dele na cruz do Calvário que me inseriu, que me chamou, que me colocou neste banquete, que me colocou neste grande momento de podermos, unidos no corpo de Cristo, podemos celebrar este momento glorioso, sabendo que, apesar de Jesus ter ressuscitado, ele morreu. O poder
da ressurreição de Cristo está em que realmente Jesus havia morrido. Não foi uma ressurreição fictícia nem simbólica. Jesus realmente morreu. Ele morreu. Ao terceiro dia, somente ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então é aquele que tem a vida, deu a vida. Ninguém pode dar a vida por ninguém. Haja vista que alguém pode morrer, mas retomá-la não, porque a vida não lhe pertence. Mas Deus, na pessoa de Cristo, Ele mostrou que Ele é o dono da vida e o autor dela, porque Ele a retomou. Então, se Ele retomou, Ele é o dono. E a gente não pode dar nada que não é nosso. Mas Deus deu a sua vida, porque a vida pertence a Ele. Ele deu o que lhe era peculiar. Graças a Deus. Por favor. É o sangue de Cristo. E o corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário. Este sangue foi derramado. Este sangue, pode servir vocês. Este sangue precioso, o sangue precioso do Senhor Jesus, comprou para si vidas, comprou para si um povo, mudou o destino da humanidade, mudou o nosso futuro, trouxe-nos um futuro promissor e nos enviou o Espírito Santo. É Ele que sustentou-nos até aqui. A igreja é militante por estes séculos, porque o outro Consolador não só consola nossos corações e sara nossa mente, mas é aquele que conduz a igreja de Jesus Cristo, e é Ele que sustentou para que ela prevalecesse, para que ela pudesse permanecer de forma eficaz, militante, até o dia de hoje. Sangues dos mártires foram derramados por este precioso sangue. Sangue comum de homens e mulheres, das quais o mundo não é digno. Todavia, este é o sangue precioso. E esses nossos irmãos morreram pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo os fortaleceu. Porque se dependesse deles, eles teriam negado o nome do Senhor. Mas eles não negaram. Porque a palavra de Deus diz que, como diz o apóstolo Paulo, que recebem estes um consolo extraordinário, de forma extraordinária, não de forma ordinária. Por isso não não há de entendimento em nossa mente, está além da nossa capacidade. Portanto, irmãos, vamos então participar do corpo e do sangue de Jesus. Por favor, com muito cuidado, abra sua máscara e participe do corpo, comendo o pão, e do sangue de Jesus Cristo ao beber o seu cálice. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esta morte substituta, morte vicária, que expiou os nossos pecados. Ah, Senhor, eu não imaginava que era tão grave o que fizemos, pois o inferno nos esperava por toda a eternidade. Eu não imaginava que a sua glória era tão grande que foi necessário derramar o sangue de Deus. Mas agora apenas imagino a dimensão da sua glória, porque não poderia ser o sangue de bodes, de carneiros e de animais, mas o sangue do precioso Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ó Pai, te adoramos, nos prostramos diante de Ti e dizemos: só o Senhor é Deus. Reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador de nossa alma. Te agradecemos, ó Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém. No momento que eles estão terminando, né? Os irmãos que quiserem ofertar com seus dízimos e ofertas, vocês fiquem à vontade, por favor.
reduzido, ainda estendemos até um pouquinho mais. Normalmente 1h30, nós vamos tentar nos ajustar em 1 hora. Tá? Os cultos de quarta-feira continuam ainda online, vamos nos ajustando e adequando conforme a regulamentação do governo. A escola dominical continua ainda acontecendo nas lives às 15 horas no domingo, né, por enquanto. Então, por segurança, nós vamos ficar aqui apenas 1 hora, cerca de 1 hora. Deus abençoe a todos. Procurem ir embora para suas casas o mais rápido possível. Não haverá café, não haverá chá, né? Hoje a intenção realmente é o retorno gradativamente, né? Então hoje, infelizmente, aquele abraço, aquele cumprimento, o calor humano hoje, ainda nós estamos esperando para um momento. Mas o Senhor gradativamente vai nos conduzindo para um novo, né? E aí nós estamos retornando. Deus abençoe a todos, né? Mais algum aviso? Né? Domingo que vem, no mesmo horário, estaremos aqui, né? E vamos tentar ajustar isso nos primeiros cultos com 1 hora e vamos aumentando gradativamente até a gente chegar no período de 1h30 novamente. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer. Obrigado pela presença de todos. Temos uma irmã também que está nos visitando hoje e ela quer já fazer parte. Deus que abençoe, é um grande prazer. O nome da irmã, por favor? Irmã Rose. Luz. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, pela presença dos irmãos, da Igreja de Jesus Cristo aqui, ó Pai, neste lugar. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, por trazer-nos de volta. Ó Senhor, nos dê graça, livra-nos de todo mal, todo perigo. Ó Senhor, Te pedimos, não nos deixe cair em tentação. Conceda-nos a Tua graça, a Tua presença, o pão de cada dia, Senhor. Dá-nos, ó Pai, rogamos a Ti, nos prostrando diante do Senhor, ó Pai, em pedir, ó Pai, somos pedintes, somos necessitados, somos carentes do Senhor. Nós temos a consciência de que nós precisamos de ajuda e não temos para onde ir, pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Louvamos o Teu nome, ó Pai, te pedimos, ó Pai, cure os enfermos, ó Senhor. Cure, Senhor, liberte os encarcerados, os oprimidos, ó Deus. Nos dê a Tua graça, a Tua paz. Livra-nos do mal, proteja-nos, ó Pai. Guarde-nos debaixo de Tuas poderosas asas. Nos, ó Deus, dê força para podermos prosseguir, ó Pai, para glorificar e honrar o Teu santo e precioso nome. Guarde-nos, ó Pai, leva-nos em paz para nossos lares, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Toda a igreja possa dizer amém? Amém. Deus abençoe. Nossa.